Nós vamos falar nessa noite sobre o seguinte tema: como vivia a igreja primitiva, baseado em Atos capítulo 4, a partir do versículo 32. E assim diz a palavra: da comunidade dos que creram era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, e então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Fala conosco nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Como vivia a igreja primitiva? O contexto desse texto que foi lido foi quando os apóstolos Pedro e João foram presos porque estavam pregando o evangelho. Na ocasião, eles foram orar no templo e, ao entrarem, um homem que pedia esmolas foi curado. Era um homem aleijado desde nascença, que já tinha mais de 40 anos, e no poder do nome de Jesus, aquele homem foi curado. Como consequência daquela cura, houve uma grande aglomeração, uma multidão ali no pátio do templo, ficou assim perplexa, e aqueles homens disseram: vocês estão aí olhando para nós como se fosse pelo nosso poder que nós curamos este homem? Não, não. Foi o nome de Jesus que curou. Foi pelo poder do nome de Jesus. O mesmo Jesus que vocês mataram, que vocês assassinaram, mas que Deus ressuscitou no terceiro dia, foi neste nome, ele que está vivo, foi no nome de Jesus que este homem foi curado. O texto nos informa, meus irmãos, que os líderes religiosos apareceram diante daquela cena e não gostaram nada do que estava acontecendo. Eles prenderam os dois apóstolos. E diz a Bíblia que no dia seguinte, eles foram julgar, fazer perguntas a eles. Portanto, o Sinédrio, que era justamente composto por 71 homens, 71 autoridades ali do templo, julgaram, fizeram várias perguntas, perguntaram em nome de quem eles estavam fazendo aquilo tudo, com que autoridade, com que poder, quem mandou, quem permitiu, inacreditavelmente. Agora as pessoas precisam de autorização para se expressar, para falar. Esse negócio é antigo. Essa tentativa de cerceamento da palavra, essa tentativa de impedir que as pessoas se expressem, já acontecia naqueles dias, nos dias dos apóstolos. E eles perguntaram em nome de quem? Com que autorização? Vocês curaram este homem? E aí eles disseram: bom, já que vocês estão nos perguntando, nós vamos responder. Nós curamos esse homem, ou este homem foi curado em nome de Jesus. Foi no poder do nome de Jesus, o mesmo que vocês assassinaram, o mesmo que vocês mataram, foi o nome de Jesus que curou este homem. E aí as autoridades proíbem. Façam favor de não falar mais neste nome. Façam favor de não pregar mais o nome de Jesus. Nós proibimos que vocês preguem. E aí eles responderam:
nós queremos que vocês, que as autoridades julguem a quem nós devemos obedecer. Nós devemos obedecer a vocês ou a Deus? Porque o que nós estamos fazendo é justamente testemunhar a respeito de Jesus. Nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. E nós vamos continuar pregando. E diz a Bíblia que as autoridades reconheceram que aqueles discípulos estiveram com Jesus. Então, aqueles homens saem dali, as autoridades liberam e os apóstolos saem, voltam para os seus, voltam para o meio da igreja, onde a igreja estava reunida, e ali, irmãos, eles oram, eles abrem o coração diante do Senhor. Senhor, estes homens mataram o teu santo servo Jesus, e agora estão tentando impedir que a gente pregue o evangelho. Ó Deus, toma conta. Dá-nos poder, dá-nos autoridade para que nós preguemos, Senhor, com unção, com intrepidez, enquanto o Senhor vai fazendo curas e milagres. E o resultado desta oração, Deus respondeu imediatamente. Deus mandou um sinal. Diz a Bíblia que houve um terremoto tão forte que o lugar abalou naquele instante. E diz a Bíblia que aqueles homens saem dali e começam a pregar com intrepidez o Evangelho Santo do Senhor. E é nesse contexto que tudo isso aconteceu e que, inclusive, este texto que foi lido aí também aconteceu e que nós vamos estudar agora em poucas palavras. O que é que nós podemos aprender sobre o texto que foi lido a respeito daqueles acontecimentos? Em primeiro lugar, meus irmãos, unidade. Estava havendo unidade, o texto nos fala que havia unidade no meio daquela igreja. A igreja dos sonhos, a igreja primitiva, onde aqueles irmãos viviam unidos. A unidade era tanta que eles vendiam suas propriedades, né? Quem tinha mais posses, quem era mais rico, vendia propriedades e distribuía para eliminar, inclusive, a pobreza no meio deles. Veja aí o que diz na sua Bíblia, no versículo 32. Da multidão dos que creram era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Que coisa extraordinária. Que coisa maravilhosa. É tudo que a igreja de Deus precisa fazer. Viver unida e não haver pobres, miseráveis. Já imaginou? Eu tenho o pão de cada dia. Você tem o pão de cada dia. E, de repente, a gente sabe que tem um irmão que está ali sem comer, sem ter o que comer e a gente não fazer nada. Realmente é muito triste. Então, quando aqueles irmãos perceberam que tinham pobres no meio deles, eles disseram o seguinte: vamos fazer exatamente o que o nosso Senhor mandou que fizéssemos, para que amássemos, para que ajudássemos, socorrêssemos, e começaram a fazer isso. Diz a Bíblia que da multidão dos que creram, era uma multidão, mais de 5.000 homens. 5.000 era só de homens. Resultado da pregação fervorosa dos apóstolos. E eles pregaram com intrepidez a palavra de Deus, dizendo, inclusive, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, que está no capítulo 3, no versículo 19 e 20. Então, eles pregam com poder, com autoridade. Diz a Bíblia que uma multidão creu. Um grande número de pessoas creu na palavra de Deus. E agora aquele povo reunido era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Então, aqui o texto nos fala de coração, fala de alma, mas também fala de coisas. Coração
que está no versículo 32, da parte B, era o coração, ele diz, isso que diz aí no texto, era o coração e a alma, um termo que os hebreus usavam muito, era o coração e a alma, e diz o texto, ninguém considerava exclusivamente nenhuma das coisas, aí vem coisa, matéria, bens, dinheiro, porque você vai para coração, que é algo que ela é existencial, que é espiritual, a alma, ó, o coração, amor, a alma, que é espiritual, mas nós não somos só espírito, nós não somos só alma, nós somos corpo também. As pessoas, Deus nos fez com corpo, e o corpo precisa de bens. E, de repente, aqueles irmãos ali olham e percebem alguns que estavam maltrapilhos, que estavam com fome, que estavam necessitados, e eles lembraram alma, coração. Então, tem que virar prática isso. Tem que virar boa obra. Tem que haver socorro. Tem que haver misericórdia. Portanto, coração mais alma mais coisas é igual a amor. Unidade, união, desprendimento, abnegação, misericórdia, compaixão, tudo isso deve haver no coração, na vida dos seguidores do Senhor Jesus Cristo, que era exatamente o que estava acontecendo. Aliás, o Senhor Jesus havia dito lá em João 15, 12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ou será que a gente vai entender que Jesus disse assim, que vos ameis uns aos outros, significa dizer, eu chegar para o irmão e dizer, ô meu irmão, eu te amo tanto, ô meu irmão, eu te amo tanto, mas como assim? Só falar te amo tanto? Mas prova, cadê a prática? Nós temos que provar este amor. E provar este amor é ver se o irmão está bem, é ver se o irmão está com alguma necessidade para eu poder ajudar, para eu poder socorrer, para eu poder estender a mão misericordiosa. E foi exatamente isso que aconteceu naqueles dias. Aqueles discípulos que viram Jesus, que ouviram Jesus dizendo estas coisas, que vos ameis uns aos outros, eles entenderam muito bem e agora estavam colocando em prática, socorrendo, ajudando os necessitados, porque quem tinha mais ajudava quem tinha menos. Quem tinha mais não podia sobrar e quem tinha menos não podia faltar. Porque quando se sobrava, se dava um pouco a quem faltava. E aí agora ninguém ficava na falta, porque todos tinham, todos podiam. A grande verdade, irmãos, é que muitas vezes nós pensamos somente nas coisas espirituais, mas nós temos que entender que amor é muito mais do que palavras. Amor é vida. Amor é colocar em prática os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. É socorrer, é ajudar. O Senhor Jesus Cristo havia dito, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e da toda a tua força. Então tem alma, coração, dita pelo Senhor Jesus. O segundo mandamento é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Isso está em Marcos 12, 30 e 31. Não havia necessitados na igreja primitiva. O versículo 4, irmãos, diz assim, pois nenhum necessitado havia entre eles. Que coisa extraordinária. Que coisa maravilhosa, só em pensar que eles voluntariamente, não era obrigado, não tinha nenhuma obrigação, não tinha ninguém colocando, né, o dedo em alguém, de faça isso, socorra, não. Era voluntário, era algo do coração. Tudo na igreja do Senhor é voluntário. Não há nenhuma obrigatoriedade. Pelo contrário, há amor, há obediência, a submissão à palavra de Deus. E desta forma as coisas funcionam.
Olha como diz o texto: porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os seus valores correspondentes, pois nenhum necessitado havia entre eles. Veja a força de expressão. Será que é uma linguagem figurada ou é literal isso? Nenhum necessitado havia entre eles. Eu creio que isso era literal. Se houvesse algum necessitado, era clandestino. Era por debaixo do pano. Ninguém estava sabendo. Porque certamente eles publicaram. Tem alguém necessitado aí? Nós vamos ajudar. E a igreja do Senhor é assim. É a igreja, é a comunidade do amor. É a comunidade da misericórdia. É a comunidade que tira a alma do inferno, mas também alimenta o corpo, se for necessário. É claro que nem todo mundo precisa, mas se houver um necessitado, a igreja deve estar pronta para socorrer. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Então, eles pegam, né, digamos assim, os ricos, os que tinham mais propriedades, os que tinham mais condições, vendiam, levavam os valores correspondentes e colocavam diante dos apóstolos. Irmãos, a igreja primitiva era a igreja ideal. No versículo 35 diz assim: e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer uma medida que alguém tinha necessidade. Portanto, eles pegavam, vendiam e levavam o dinheiro e colocavam para os administradores da igreja. Quem eram os administradores da igreja? Quem era que resolvia estes problemas? Os apóstolos, os líderes, aqueles que Deus escolheu. E a igreja confiava inteiramente, porque sabia que havia responsabilidade, lealdade, compromisso com as coisas de Deus. O Senhor Jesus Cristo tinha um tesoureiro, vocês sabem disso. Mas o tesoureiro não era fiel. O tesoureiro, de vez em quando, botava a mão lá, ou passava a mão e pegava alguma coisa lá, o dinheiro, era dinheiro mesmo. E aí, este tesoureiro, ele acabou apostatando, virando as costas, que foi Judas. Virou as costas para Jesus. O que eu quero chamar a nossa atenção é que a obra de Deus é muito mais do que algo espiritual, é também material. Nós precisamos investir também na obra de Deus, porque abaixo de Deus, como foi dito aqui pelo irmão, é o dinheiro que mantém a obra, que mantém essas paredes, que mantém essa luz, as cadeiras, zeladoria, que mantém as coisas. Portanto, que nós sejamos como aqueles irmãos comprometidos que iam e levavam parte daquilo que tinha para ajudar na igreja, para a manutenção da igreja, para ajudar os pobres, para que a igreja pudesse ser uma igreja equilibrada, abençoada. Aliás, Deus não queria que tivesse pobre no meio do povo dele. Está lá no Antigo Testamento, inclusive, Deuteronômio 15:4, para que entre ti não haja pobre. Está bem assim. Pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dá por herança para possuíres. É engraçado que nós queremos ser abençoados, não é verdade? Todo mundo quer ser abençoado, mas nós também precisamos ser bênção. Precisamos ser bênção no reino de Deus. Precisamos investir no reino de Deus. Precisamos entender que o Deus que nos criou é o dono do ouro e da prata. E que, portanto, nós devemos confiar nele e investir na obra dele, ele que é gracioso e misericordioso. Vamos ver aí o exemplo de um dos discípulos lá naqueles dias, um homem chamado Barnabé. Veja aí na sua Bíblia, por gentileza, versículos 36 e 37. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer
filho da exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Aqui, então, nós temos um homem completamente voltado para a obra. Um homem que era generoso. Ele pega, diz o texto, vende um terreno, vende uma propriedade e leva o preço correspondente e leva para os pés dos apóstolos. Não era um homem avarento, não era um homem que com a mão fechada, não era um homem que só pensava em si. Pelo contrário, ele via o todo, via a comunidade. Não era uma pessoa que só pensava em coisas materiais. É por isso que nós temos que ter muito cuidado, irmãos, com o dinheiro, com os bens materiais, com as coisas desta vida. Deus nos dá, é Deus que nos abençoa para adquirirmos, mas não seja avarento, não. Não seja avarento, que não dá nada bom para o que é avarento. Você vai para o capítulo seguinte, no capítulo 5 de Atos, encontra dois crentes avarentos, um casal, Ananias e Safira, mentiram ao Espírito Santo por avareza. E diz o texto que eles foram fulminados, eles morreram instantaneamente. A avareza. A Bíblia diz que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Tem gente que pensa que vai viver a vida toda aqui, neste mundo, mas não vai, não. Você que é crente, você que é filho de Deus, você vai para o céu. E se você vai para o céu, não vai levar nada. Portanto, vamos ser corretos, vamos obedecer a palavra, não seja avarento, invista, ame, ajude, socorra, abra mão e peça ao Senhor para que lhe ajude a ser uma pessoa generosa, uma pessoa comprometida. E desta forma, a igreja do Senhor vai cada vez mais crescer, desenvolver, porque quanto mais nós investimos, mais a igreja cresce, mais as pessoas saem da situação em que está. Até nós mesmos, quando nós investimos, nós saímos da situação difícil, porque Deus, ele tem prazer em nos abençoar, em nos dar prosperidade. A segunda coisa que eu queria falar nesse texto aí, a segunda e última coisa que eu queria falar, é sobre o testemunho dos apóstolos, da igreja primitiva. Vamos lá? Versículo 33, diz assim: com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Testemunho. A igreja primitiva era uma igreja que dava testemunho, e dava testemunho com grande poder. Não era o poder deles, não. Eles não davam testemunho com poder humano, mas era o poder de Deus. Se lembram lá o que está escrito em Atos 1:8? Mas recebereis poder, disse Jesus. Vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E eles foram mesmo testemunhas. Começaram testemunhando em Jerusalém, depois Samaria e até os confins da terra. Judéia, Samaria até os confins da terra. Então, eles testemunhavam com poder. O resultado era a conversão de muitas vidas, muitas pessoas se convertendo, muitas pessoas voltadas para o Senhor, como resultado do testemunho deles, do compromisso com a palavra. O Senhor Jesus Cristo, quando ressuscitou, reúne os seus discípulos lá em Betânia, e ali ele diz as seguintes palavras: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E aqueles discípulos entenderam essas palavras. Até o presente momento, eles eram duros de coração. Eles não compreendiam muito o que Jesus falava. Eram, assim, muito
uma mente dura, não tem aquela pessoa rude que não compreende muito o que se fala, mas a partir daquele dia, o Espírito Santo abriu os olhos dele, o entendimento, eles compreenderam. Agora nós estamos entendendo. É para nós evangelizarmos, é para nós publicarmos a ressurreição de Jesus, é para nós levarmos a palavra de Deus. E eles fizeram isso, irmãos, e fizeram com poder, mas o poder do Espírito Santo que veio sobre eles, porque o Senhor prometeu e o Espírito Santo desceu sobre eles. Os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Lá em Atos 4:10 diz assim: tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Então, os apóstolos testemunhando diante das autoridades, diante dos israelitas, diante daquele povo todo, com poder, eles testemunhavam com poder sobre a ressurreição de Jesus. Eles falam: olha, vocês mataram Jesus, mas Deus ressuscitou. Vocês não pensem que ele está morto, não. Porque os judeus, principalmente os líderes religiosos, era tudo o que eles queriam, que Jesus fosse abafado, que eles mataram Jesus, pronto, Jesus está morto, já era. Aí os apóstolos disseram: olha, coisa nenhuma, ele está vivo, ele ressuscitou, e nós estamos aqui testemunhando, nós vimos ele vivo, ele reviveu, Deus o ressuscitou, e eles falavam com poder. Irmãos, nós precisamos falar, nós precisamos testemunhar que Jesus está vivo, que Jesus reina, que Jesus governa o universo, que Jesus governa a sua igreja, e ele nos usa, ele quer usar o seu povo, vai usar o seu povo para que nós testemunhemos, e testemunhemos com poder, porque o poder já está sobre a igreja, o poder já está sobre a sua vida, é o poder do Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo e pode e deve testemunhar. Então, nós aprendemos aqui hoje, em poucas palavras, que a igreja primitiva era uma comunidade verdadeiramente do amor. Uma igreja que aprendeu na prática o que é amor. Não era apenas dizer assim: ah, eu te amo tanto, meu irmão. Aí eu ouvi o testemunho, uma vez, aliás, um pastor pregando, e ele contava isso na sua pregação, que alguém disse assim, estava já chateado, porque na hora do culto, todo mundo se abraçava, todo mundo dizia: eu te amo. Aí um dia ele resolveu falar com o irmão. Quando o irmão veio para ele, disse: irmão, eu te amo. Aí ele disse: é mesmo, você me ama? Então me presta aí R$50, para eu ver se você me ama mesmo. Pois é, o amor é muito mais do que palavra. O amor é vida. O amor é compromisso, é socorro, é misericórdia, é compaixão, é ver se todos estamos bem, porque nós somos um povo, nós somos uma família, somos a família de Deus, somos o povo de Deus, e nós precisamos, irmãos, ver se todos estão bem. Pense aí numa família, pai, mãe e filhos. Os pais querem saber se os filhos estão bem, e os irmãos também procuram saber se os outros irmãos estão bem. Nós somos uma família. O nosso Pai Celestial quer que todos estejamos bem. E o nosso Pai Celestial quer que nós, como irmãos, verifiquemos se todos estamos bem mesmo. Se está tudo bem do ponto de vista material, se está tudo bem do ponto de vista espiritual, como é que vai a sua vida? Você está bem? Está precisando de alguma coisa? Está precisando de socorro? E aí, nós socorremos, nós ajudarmos. Ali estava a igreja que entendeu a palavra do seu mestre. Eles amavam com o coração e a alma, mas demonstravam esse amor na prática, colocando a mão no bolso e colaborando para eliminar a pobreza do meio deles. Como Deus, inclusive, queria, como Deus havia falado lá no Antigo Testamento, que não deveria haver pobre no meio do povo de Deus. Pobre é a
pessoa necessitada, a pessoa miserável, que passa fome, que não tem um calçado, que só tem roupas rasgadas. Então, não deve haver pobre no meio do povo de Deus. Não é que a gente vai acabar com a pobreza do mundo, mas pelo menos no meio do povo de Deus, todos nós temos que estar bem, temos que ver as necessidades, né, para que nós possamos socorrer. Finalmente, eles testemunham com poder sobre a ressurreição do Senhor. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Muitíssimo obrigado. Queremos te pedir graça, força para colocarmos em prática, Senhor. Porque, meu Pai, Senhor da glória, o Senhor nos salvou, nos libertou para a vida eterna, mas também nós ainda estamos nesta vida. Ainda passamos por lutas, por poucas e boas, por problemas, por dificuldade financeira. Ó Deus, nos ajuda a vermos a necessidade do irmão. Nos ajuda, Senhor, a olharmos para o nosso próximo e atendermos quando alguém necessitar. Que o Senhor abençoe cada vida, que o Senhor fortaleça. Muito obrigado, porque o Senhor tem dado prosperidade ao teu povo, tem dado prosperidade à tua igreja, aos teus filhos. Nós queremos te agradecer e pedir que o Senhor nos ajude para que nós possamos colocar em prática, Senhor, a tua palavra. Nós oramos gratos, no nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém.